A paz do Senhor. Uma alegria, mais uma semana. Estamos aqui para juntos glorificar o nome do Senhor, que é digno de glória. Gênesis capítulo de número 26. Louvado seja Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Gênesis capítulo de número 26. Eu queria chamar aquele moço ali de camiseta branca, por favor, você que olhou para os lados. Já chega aqui, por favor. Como é teu nome? Eric. Não te conheço, não sei quem você é, mas existe um ser chamado Deus soberano que conhece a sua vida. Moço, olha bem o que eu vou te falar. Vou falar bem, eu falo depressa, eu sou muito agitada. Mas vou falar bem devagar. Quando eu olhei para você, o Espírito de Deus disse a mim: chama ele, porque eu quero me revelar a ele de forma diferente. Moço, eu não sei a sua vida, a sua história de vida, quem você é, o que já aconteceu, o que é que você já passou. Mas há uma ordem de Deus. Deus manda te dizer: se ele se posicionar na minha presença e permitir que eu trabalhe na vida dele, porque quando Jesus diz, apóstolo João, na ilha de Pátimo, capítulo 3, o verso 11 de Apocalipse, diz: eis que eu estou à porta e bato. Então se ele bate na porta, porque tem alguém para o lado de dentro, e só pode abrir quem está para o lado de dentro. Então Jesus manda te dizer: se você deixar ele entrar e mudar a tua história, moço, as coisas vão ser diferentes. Mas você precisa permitir Deus entrar, porque a Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Porque a tua vida é de altos e baixos. Moço, eu não sou de brincar com as coisas de Deus. Está chorando, ele sabe que é Deus. Deus manda te dizer: se você abrir a porta, se você obedecer a minha voz, você já quebrou a cara, moço. Você já bateu em portas que Deus não estava. Você procurou no homem, você esperou no homem e se decepcionou. Quando eu olhei para você, Deus disse: chama ele, diga para ele que eu estou aqui. Eu estou aqui esperando ele deixar eu entrar. Porque muitas coisas já entrou na sua vida, coisas que te frustraram, que te revoltaram, decepcionaram. E Deus manda te dizer: diga para ele. Eu ouvi a voz de Deus: chama ele. Chega de passar pelo que você já passou, moço. Deus te trouxe aqui essa noite para um propósito. Aleluia. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou: Jesus Cristo Nazareno. A tua vontade é entrar dentro de um buraco e não deixar ninguém te ver. A tua vontade, vou usar um dito popular, é arrumar as trouxas e sumir e não dar notícia para ninguém. É Deus falando, não é, moço? A tua vontade é cavar um buraco e dizer assim: olha, eu não aguento mais, eu vou nessa igreja. Se realmente Deus é naquele lugar, se realmente esse Deus é poderoso, como dizem que ele é, não dizem, ele é. Ele vai falar comigo, nem que seja no último minuto do culto. Deus é tão Deus, moço, que ele fala logo no começo da palavra. E Deus manda te dizer: hoje eu rasgo uma cédula que te condenava. Hoje eu rasgo uma sentença que estava sobre a tua vida, e você estava com medo.
Você estava apavorado. O que é que eu vou fazer? Deus manda te dizer, Ele rasga essa sentença, mas Ele quer que você abra a porta e diga: Jesus, pode entrar. Eu deixo o Senhor entrar. Eu deixo o Senhor fazer. Eu não estou vendo saída. Muita gente me deixou na mão. O Senhor diz: as minhas mãos continuam estendidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric. Quer entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão direita. Chega de quebrar cara. Moço, você encontrou Jesus neste lugar. A tua vontade era tomar veneno, vou falar rasgado, e dar cabo da tua vida. A tua vontade era desaparecer do mapa. Eu não existo, eu não presto para nada, só acontece coisas ruins. Jesus diz para você: deixa eu entrar na tua vida. Abre a porta, deixa eu entrar na tua vida. A sentença está sendo rasgada agora. Abaratura e barassura. Deus manda te dizer um novo tempo, uma nova história. Ele começa a escrever: confesse Jesus como seu Salvador, e Ele vai tomar a tua frente e vai mostrar que Ele te ama. A tua alma é preciosa, moço. Em nome de Jesus, sai daqui transformado, em nome de Jesus. A igreja aplaude ao Senhor. Glória. Papai está na casa. O barato veio a vassoura e me euforia. É mira vassoura e me calamandar a vácia. Jesus está na casa. E o ambiente que Ele está, as coisas mudam. Ele pode entrar no pior ambiente, mas o ambiente que Ele entra, o cenário muda. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Gênesis capítulo 26, quem já encontrou diz amém. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas essas terras, e a tua semente será bendita todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim Isaque habitou em Gerar. Versículo de número 17, no mesmo capítulo. Aleluia. Nós vamos dividir aqui um pouco. Então Isaque foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Você pode dizer amém? A gente lê um texto muito conhecido. Eu estava no carro dizendo: Senhor, me dá uma palavra, Espírito Santo, mas eu quero uma confirmação. E o pastor Rony, né? Rony vai e me abre a boca falando de gerar, criar, dar vida.
Isaac, no primeiro instante, estava abençoado, tinha ovelhas, tinha cabra, tinha tudo, empregados. E os filisteus acabaram ficando com inveja. Na primeira parte, Isaac enfrentou uma crise, enfrentou uma situação, um grande desafio. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando veio o Covid no Brasil, veio para o mundo, né? Foi a época que Deus mais me abençoou. Obrigada, minha querida, Deus abençoe e te faça próspera. Foi a época que Deus mais me abençoou. Não tinha agenda, igrejas fechadas. Deus trabalha na contramão, viu, moça? E eu falei para minha filha, e agora? Fazer o quê? Olhava para a gente e não podia ir pregar, as igrejas fechadas. Tudo adiado. Ela disse, mãe, não se preocupe. Deus vai nos abençoar na crise. Você crê nisso? Esse, glória a Deus, não saiu nem daqui para fora. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Aleluia. Eu vivi isso na minha vida. Eu vivi e vi o que Deus fez. Aleluia. Irmãos, Deus sempre quer mostrar a grandeza dele nesse momento. A Bíblia diz que houve fome na terra da primeira fome, além da primeira, porque Abraão também enfrentou essa situação. Só que, em contrapartida, Abraão desceu para o Egito, mas Deus não deixou Isaac descer. Deus está dizendo que por mais que venham situações adversas, você não precisa ir pela rota de alguém. Você não precisa ir atrás do conselho de alguém. Deus está dizendo, fica em Gerar, porque vai gerar milagre. Aleluia. E eu estava preocupado, irmãos. Eu acho interessante que quando começou a dar uma mais ou menos melhorada, a liberar algumas coisas, aconteceu, parece bobagem que eu vou contar aqui, mas é para aumentar a tua fé. Liz Taylor, que é a nossa cachorrinha, ela pulou da minha cama, que é alta, bateu, quebrou a mandíbula, abriu. A Aline pegou, é o xodó dela, a Aline pegou a Liz Taylor, foi no primeiro veterinário, disse assim, ó, em 3 dias tem que operar. Tinha dinheiro? Ou opera ou sacrifica. Essa menina desabou. Sacrificar, mas de jeito nenhum. Falei, vamos para o joelho. E eu fazia live pelo Facebook, em casa. Então, ela não é de pedir colo para mim. Então, aí o médico passou uma faixa para segurar o queixo dela. Deus usa as coisas que não são para confundir com as que são. Aí ela passou aquela faixa no queixinho dela. E eu fazendo live, ela me puxando. Eu coloquei ela no colo, sem saber como que eu ia fazer a cirurgia. E os irmãos começaram a perguntar o que aconteceu com a cachorrinha. Eu disse, irmãos, olha, ela se acidentou, quebrou, abriu a mandíbula, eu vi no raio-x. E temos que operar. Cadê o dinheiro? Sumiu. De repente, Deus começou a trabalhar. Estados Unidos, Londres, África. Em meia hora, eu tinha dinheiro para fazer a cirurgia da Liz Taylor. Mas é uma cachorra, mas é uma vida. A Bíblia diz em Provérbios 12:10 que o justo olha pela vida dos seus animais. Não adianta você falar que ama e não cuida. Eu vou falar, viu? Talvez alguém precise ouvir. Amarra lá no fundo, no sol quente e não cuida. Não podemos idolatrar, mas cuidar sim. Em casa tudo é bem cuidado, dentro das minhas possibilidades. Não idolatro. Eu tenho 5. Tem uma de 14 anos que foi a herança que Maranhão me deixou. Eu quero que você levante sua mão direita. Pega essa palavra que vem da parte do Eterno. Deus manda dizer que hoje, se você crer, semana que vem você vai estar aqui, aleluia. E eu também vou estar, aleluia. Deus está dizendo, o decreto já está pronto, o documento já está sendo assinado. É malassúria, Deus está dizendo, de onde você não imagina, da forma que você não sabe, eu, Deus, abro os céus e declaro a vitória para esta igreja, para este povo, porque eu sou o Deus de resposta. Se você veio atrás de uma resposta aqui, a resposta não está na Cristina Maranhão, não está no pastor Rony, a resposta está na palavra, e o poder da palavra é muito forte. Fecha a tua mão e dê um glória. Aleluia.
Isaac começou a ser próspero, e a inveja entrou no coração dos filisteus. Ficaram com inveja dele. Foram lá, acharam que podiam interromper a bênção de Isaac, entupir o poço que o seu pai, era a herança dele, ele tinha direito, entupir o poço que Abraão tinha deixado. Todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo que Abraão ainda estava vivo. Muitas vezes, irmão, depois de uma situação, de uma conversão, nós passamos por um período em que colhemos bênção, mas depois vem a prova. Deus também, a Bíblia diz que nos tem dado essa herança, aleluia, somos herdeiros. E o versículo está dizendo, aleluia, Isaac tentou abrir o poço que era do seu pai, era direito dele, e os filisteus vieram e entulharam os poços, e foi, aleluia, Ezeque chamado contenda. Não adianta alguém abrir a boca contender contigo, se Deus está te dando a direção. Não adianta alguém abrir a boca e contender contigo, se Deus está dizendo, fica em Gerar. Em Gerar eu te abençoo, em Gerar eu te surpreendo, em Gerar eu vou abrir uma porta, em Gerar eu vou curar, em Gerar eu vou abrir madre de quem não consegue gerar. Vai gerar filho. Talvez alguém está me assistindo agora, e Deus manda dizer, eu abro, porque eu sou Deus, eu posso, eu tenho poder sobre todas as coisas. Levante a sua mão e solta o teu glória. Aleluia, aleluia. O interessante, irmãos, a Bíblia diz que Isaac tornou a abrir os poços. Não pense que por uma vez ter sido abençoado, você não vai encontrar resistência. Vai. Você vai encontrar resistência na vida. Quando a gente levanta para tomar posse, aleluia, daquilo que é por direito, o inimigo tenta travar. Mas nesta noite há um destravamento, há uma palavra vinda do Eterno. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei as portas de bronze, e como se não bastasse, dar-te-ei os tesouros da escuridade, para que saibais e creais que eu sou o Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, aleluia. Oh, noite de glória, noite de presença, noite que Deus está dizendo, e preste atenção. Primeiro, desentulhe o seu poço, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Não queira deixar por conta de Deus aquilo que você tem que fazer. O que é para você fazer, você vai fazer. Veio a primeira luta para Isaac. Isaac superou 3 níveis. 3 níveis de luta. Eu já estou no segundo, terminando o segundo. Só Jesus. Eu estou crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Ele superou 3 níveis de luta. Aleluia. A fim de tomar posse da sua herança, você precisa superar esses 3 níveis também, a fim de tomar posse da bênção, daquilo que Deus tem para você. Vamos conferir. O primeiro nível de luta que você e eu precisamos superar é da intimidade do inimigo. O primeiro desafio de Isaac foi a conquista do poço chamado Ezeque, que está no versículo 20. Ezeque significa luta, aleluia, discussão, contenda. Ele recebeu esse nome porque ali os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, aleluia, para que deixasse aquele poço. Essa água é nossa, é nada, tudo é do Senhor. 24 de Salmo diz, a terra minha, minha plenitude, tudo é dele, irmãos. O homem não tem nada, ele dá a quem ele quer. Ele dá a quem ele quer. Nesse primeiro nível, o inimigo confia que muitos vão recuar. Não era onde recuar. Ele vem para intimidar, ele vem para colocar medo, e o medo nos paralisa. O medo nos paralisa, olha só. E nos primeiros níveis o inimigo confiou que Isaac queria deixar aquele poço.
E nesse primeiro nível, o inimigo está achando agora, eu quero ver se ele vai desistir ou não. Mas acontece que Deus, aleluia, ministrou no coração de Isaac, dizendo: Isaac, não é hora de parar de se intimidar. Você faz parte da herança que eu fiz para o seu pai, a promessa que eu fiz para o seu pai. No capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão estava receoso, ele se chamava Abrão ainda nesse período, e aí Deus aparece e diz assim: olha, eu sou o teu Deus, o seu escudo, o seu galardão, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão olha para Deus e diz assim: mas como assim? Tu me deste uma promessa, eu não tenho herdeiro. Você tem promessa? Eu tenho. Você tem promessa? Eu tenho. Então aguenta um pouquinho só, que o Isaac já está sendo gerado. O Isaac já está sendo gerado. Na noite de hoje, se você tem promessa, o Isaac já está sendo gerado. Eu tive uma promessa quando eu morava aqui em Zona Leste. Já contei isso, mas eu gosto de repetir. Que Deus me daria um carro. Quando eu contei isso para o abençoado, disse: só se você assaltar uma concessionária. Carro da onde? Como assim? Passaram-se 19 anos. Irmãos, na reta final, pensa no processo. Minha filha está aí que não me deixa mentir. Eu não vou falar aquilo que eu falei ontem, viu? Mãe, você acaba comigo, mãe. Faz. Você entendeu? E Deus falando: vou te dar o carro. Fui pregar em Diadema. Eu conheço Diadema de cabo a rabo, porque nós somos quase os primeiros moradores de Diadema. E Deus usou a irmã Irani. Ela veio me trazer na volta, desceu do carro, chegou no meu portão aqui em Perus. Disse: vai chegar no teu portão a chave e o documento. Passou só 5 meses. Diga comigo: 5 meses. 5 meses. Minha filha na sala e eu fazendo bolinho de chuva. Estava meio frio. Eu ia pregar numa igreja bem pequenininha perto de casa. Eu sem óculos não enxergo nada. E a irmã me chama: me dá seu endereço, me passa o seu RG, seu CPF. Eu pensando que a irmã, que eu tinha uma agenda, que eu ia viajar. Geralmente os irmãos pedem meus dados para comprar passagem. Aí eu falei: tá. Aí eu fui lá na minha filha, sentada na sala. Eu falei assim: passa aí todos os meus dados, o seu endereço. Ela disse: mãe, eu não vou dar o nome dela, pode ser que ela está assistindo. É irmã fulana. Eu disse: mas ela sabe, eu demoro. Resumindo, 6h10, ela buzina no carro e chega com o e diz: é teu. Já está tudo pago. Quer entulhar os seus poços. Não dê ouvido à voz do inimigo, achando que você não tem capacidade. Querem fazer você desistir do ministério. Abalaion te facia. Erebana, uederabasi, ememborão bonderai. Querem que você desista. Essa água é nossa, pode ir embora. Não vai dar em nada. Eles acharam que Isaac iria recuar, iria desistir. Mas quem tem promessa sabe e conhece a voz de Deus. Sabe que Deus não é homem para que minta. Veio o inimigo. E aí, meu irmão, vai recuar a um poço cavado por Deus. Deus já cavou. Deus já está gerando Isaac primeiro. Isaac foi filho da promessa. No capítulo 15, logo Deus falar com Abraão, ele disse: olha, sai fora da tenda e vem ver as estrelas. Não fica debaixo da tenda, porque a tenda não consegue ampliar a tua visão. Sai para fora, Abraão, olha para o céu. Olha o que eu estou fazendo. Deus está dizendo: é pela fé que você vai conquistar essa herança. É pela fé que eu vou conquistar a minha herança. É porque Deus falou, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Só que quem tem que desentulhar os poços sou eu. Abraão disse para Deus, capítulo 15: eu tenho uma promessa, mas eu não tenho herdeiro. E Abraão apresenta um plano. Deus não trabalha com plano A, e nem com plano B, e nem com alternativa. Deus trabalha com um plano. Qual era o plano de Abraão? Vai ser o moço da minha casa, o meu criado. É ele que vai ser herdeiro das minhas bênçãos, já que Deus não me deu filho. Deus disse: não,
dos teus lombos, e lombos fala de vida, gerar vida. A herança vai vir dos teus lombos. Deus está dizendo aqui nessa noite, que está gerando, já está no seu ventre espiritual, a promessa que Deus falou que vai fazer. Mas tem os filisteus, missionária. Deixa os filisteus comigo, eu sei tratar com eles. Aleluia. Há um poço cavado por Deus. Aleluia. Há um poço que Deus já cavou e está jorrando água. Jorra alegria, jorra liberdade, jorra a presença de Deus, jorra avivamento. Aleluia, aleluia. E Rebeca, a palavra do Senhor, ela diz ao profeta: todos os seus inimigos serão derrotados. Como é que faz para resistir o inimigo, missionária? Nós resistimos na autoridade que temos em nome de Jesus. Eu conheci uma irmã que já dorme no Senhor, congregou comigo muitos anos ali no Ministério do Belém, na Lapa. Ela foi enviada para o Mato Grosso, uma cidadezinha do interior muito difícil, com 5 filhos pequenos. Nunca me esqueço dessa mulher, uma mulher grandona, bonita, com sotaque assim puxado português e italiano. E quando ela chegou naquele lugar, ela disse para o esposo dela: como é que a gente vai viver? Alugaram uma casa, montaram uma casa. Ele disse: não sei se foi Deus que nos trouxe. Olha o que Deus faz, escute. Isso aqui é um exemplo tremendo de fé. O pastor falou sobre a moeda no peixe, na boca do peixe, não é? Pois eu vou te falar onde foi que Deus proveu o dinheiro para a irmã Itamar. Vai vendo. O esposo foi para a cidade, ia ter uma reunião ministerial. Foi para a capital. Ia ter uma reunião de ministros. Ela ficou em casa com os filhos. Tinha lá um pouquinho de arroz, um feijãozinho básico, uns ovos. E as crianças, sabe, criança tem apetite, viu? E como tem? É fácil de crescimento, então. E ela olhou para os filhos e falou: Senhor, o que eu vou dar para essas crianças? O esposo ia voltar no outro dia, porque era muito longe a cidade. E precisava, era a convenção das Assembleias de Deus. E ela saiu para o quintal, foi varrer o quintal. Uma voz falou para ela: pega a vassoura e começa a varrer. Aquelas casas do interior que tem aquele quintal grande, a gente fala terreiro, né? Mas é terreno, quintal. Está ela varrendo. E próximo dali, mais à frente, poucos metros, tinha um grande rio. E aí tudo bem. Está ela varrendo aquele quintal, e Deus falando: continua varrendo. Vai ter próximo portão. E ela foi ter o próximo portão. Direcionamento de Deus é assim. Ela chega no portão, ela vê um negócio se mexendo que vem vindo. Ela olhou, era um bicho, alguma coisa, e vem vindo. Era um caranguejo. Caranguejo. Gente, eu não gosto de caranguejo. Fui tentar comer esse trem lá no Pará, não desceu não. Um caranguejão, Fátima. E na patinha, na mãozinha do caranguejo tinha alguma coisa enrolada. Olha o que tem, irmão. A gente precisa ter fé. Hoje é uns crentes incrédulos. Só acredita vendo. Então fica aí, Tomé. E ela chegou no portão, saiu para fora. E Deus disse: olha a providência. E lá veio o caranguejo, lá veio o caranguejo. Chegou perto dela, ela viu que tinha um embrulhozinho amarrado na mãozinha do caranguejo. Gente, isso foi nos anos 80. Faz tempo, mas é o mesmo Deus de ontem. Quando ela desenrola uma linha amarrado, o embrulho tinha dinheiro. Olha, eu estou toda arrepiada aqui. Ela tirou toda aquela linha da mãozinha do caranguejo, irmãos. Eu não sei de onde vai vir a providência. Se é na boca de um peixe, se é na patinha de um caranguejo. Eu não sei de onde Deus vai trazer, mas vai. Eu nasci para crer e crer até o tutano e pronto. Aleluia. Eu estou esperando esse caranguejo. Talvez ele já saiu do lugar. Talvez já saiu da cidade. Eita, lá, mandará. E aquela voz disse: pega que é a minha providência. Ela disse de manhã: Senhor, eu não conheço ninguém aqui nessa cidade do interior. Eu vou pedir para quem? Fazer o quê? Tinha um supermercado pequenininho, a mercearia. E as crianças: mãe, a gente quer comer. O mais velho tinha 9 anos. 5 filhos, tinha 2 meninas gêmeas. Imagina o que podia quando uma mãe vendo o filho pedir comida. E ela pega o caranguejão, tá, né? Porque o negócio de Deus é grande. E vem aquele caranguejão, ela desenrolou toda a patinha, minuciosamente abriu. Tinha um bolo de dinheiro. Ela chamou as crianças, disse: Deus já mandou. Vamos ajoelhar e agradecer. Foi a mercearia.
fez a compra para o mês. E quando foi no outro dia que o pastor Gervan chegou, disse: aonde você arrumou dinheiro para abastecer o armário e geladeira? Disse: Jesus mandou na patinha do caranguejo. Muitas vezes a incredulidade quer entulhar o seu poço. A falta de fé não quer deixar você ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. O que eu acho lindo é isso. Deus tem o seu meio de trabalhar. Deus sabe como trabalhar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu fico maravilhada. Eu não sei de onde vai vir meu caranguejo. Eu não sei de que jeito vai vir. Mas ele vem, está vindo aí. Eu estou profetizando para mim, para você, para minha casa. Ele vai vir. Estão tentando entulhar os poços, mas Deus manda dizer: ele destrava no mundo espiritual tudo que estava travando de chegar à tua providência. Abra a tua boca e glorifica. Como fazer para resistir ao inimigo, missionária? Nós resistimos na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. No versículo 20: porque esse foi o problema entre os pastores de Isaac e os pastores de Gerar. Às vezes as intrigas estão dentro da nossa própria casa. Outras vezes está dentro da igreja. Mas não era para ter. Não, o salmista diz no Salmo 133: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pastor José Eduardo, Deus me deu uma visão muito clara e real. E eu sei que o Senhor crê. Que eu não sou menina, sou madura. Deus me mostrava 4 elementos passando em frente a essa igreja várias vezes. Nitidamente eu vi, pastora Bruna, 4 elementos, 4 sujeitos, 4 cidadãos. E o Senhor disse: diga ao meu filho que os meus anjos já estão em posição para guardar a minha igreja neste lugar. Os meus anjos já dei ordem, eles passaram, já se programaram muitas vezes para entrar aqui. Eu falo com temor e tremor da parte de Deus. Pastora Bruna e pastor Eduardo, eu vi nitidamente, passaram de lá para cá, daqui para lá, observar, olhar os carros. Deus disse: guardo a minha casa, eu dou livramento essa noite, eu guardo a tua entrada e a tua saída. Jesus está guardando esse ambiente, porque esse ambiente é a casa de Deus. Aleluia. O segundo nível de luta de Isaac é o da inimizade contra Deus. O segundo poço casado por Isaac, nós lemos no versículo 21, Sitna, que significa inimizade, ódio, obstáculos. Aleluia. Essa palavra tem a mesma raiz da qual deriva a palavra Satanás, que é o acusador. Ele coloca ódio, inimizade, contenda nos corações. Isso significa que no segundo nível de luta dele, parecia que foi mais violenta, mais difícil, mas o Senhor não envia ninguém sem antes, aleluia, capacitar. Se Deus enviou Isaac, diz: fica em Gerar, porque eu vou te abençoar. Você é promessa de Deus na vida do seu pai. Aleluia. Sabe por quê? Isaac era filho da fé, de uma promessa que parecia impossível. Um homem idoso, uma mulher idosa, estéril, que não podia dar à luz, e Deus aparece na vida de Sara e de Abraão, diz: eu vou dar um filho a vocês. Com essa idade, parece que eu vejo Abraão dizendo: mas Senhor, me perdoe, mas a minha esposa é velha e ele é estéril. Aí chega no capítulo 18 de Gênesis, o Senhor visita Abraão, que está na porta da tenda, no calor do dia, no horário mais quente, e pergunta para ele: cadê Sara? Sara estava escondida atrás da tenda. Sai de trás da tenda, venha ver o sobrenatural de Deus nessa noite. Os dois riram: vou dar um filho a vocês.
Porque quando Abraão questiona a Deus no capítulo 15, dizendo: como que eu vou ser pai de nações, se eu não tenho filho? Aleluia. Como que eu vou ser pai de nações, se o Senhor não deixou minha esposa gerar? É que Deus queria surpreender Abraão no momento mais difícil. E o Senhor diz: cadê Sara? Diga a ela que nesse tempo abraçarás uma criança. Ela riu. O riso da impossibilidade. O riso daquilo que parece impossível para a tua vida. Isaac enfrentou o segundo nível. Só que tem um detalhe: os poços de Deus estão abertos para nós. O versículo 15 diz que os filisteus entupiram com toda a terra os poços que eram os empregados de Abraão, o pai de Isaac. Tem hora que a gente se encontra perguntando: Senhor, onde estão as promessas que Deus tem para a minha vida? Aleluia, onde está a promessa do ministério dos dons espirituais? Satanás tem tentado entupir os poços de muita gente, para não deixar o Espírito Santo fluir nas nossas vidas. Aleluia. O inimigo tem jogado terra para que os dons espirituais não mais funcionem nas igrejas. Irmãos, eu que viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil, eu tenho presenciado, mas aqui ainda existem homens e mulheres de Deus que podem falar pelo Espírito Santo e falar, e Deus fazer acontecer. Outra camada de entulho consiste na ferida acumulada. Deus está dizendo que vai arrancar a ferida acumulada, porque ferida acumulada, ela cria uma crosta, e o pulso fica ali por debaixo, e naquela casca de ferida, quando você remove, ali cria um problema muito sério, pode criar um problema seríssimo, aleluia, de infecção. Mas Deus está dizendo que eu vou remover toda a placa de ferida, ferida na alma, ferida no seu físico, ferida emocional, ferida, aleluia, espiritual, feridas que você não conseguiu curar, mágoas que você não conseguiu perdoar. Deus está dizendo: eu vou arrancar essa casca, eu vou repreender esta ferida, ferida que te feriram na igreja, te feriram na sua casa, na sua família, alguém que lançou uma palavra ao contrário. Mas eu quero te dizer, o Deus de Isaac, Ele está aqui dizendo: eu tenho um poço te esperando, eu tenho um poço te aguardando, e esse os filisteus não vai tomar. Viu, meu pastor? O que Deus tem, Ele tem. Persista, supere, resista. O terceiro nível de luta, aleluia, que você precisa superar, é de consagração a Deus. Esses 3 poços herdados por Isaac são 3 níveis espirituais. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bênçãos materiais é muito bom, todo mundo gosta, é gostoso. Mas o interesse de Deus nessa noite é nos abençoar espiritualmente. Tem muita gente que Deus tem um ministério, mas o poço está entulhado. Tem gente que vai me ouvir e vai dizer: a senhora tem razão. Tem gente que enterrou o talento que Deus deu, não quer fazer o que Deus manda, com medo de luta. Ai de mim se eu tivesse medo de luta, eu já tinha morrido, já tinham me matado os filisteus, já tinham acabado comigo, porque essa é a vontade de Satanás. Mas porém eu estou guardada debaixo do sangue de Jesus. Os meus inimigos saberão por esses dias que o Deus que fala na minha boca cumpre. Deus vai pegar muita gente de surpresa nesse país. Deus vai surpreender muita gente que está no comodismo, na incredulidade, que não crê que Deus faz, porque eu creio, Deus vai fazer. Deus está preparando uma situação. Escuta o que eu vou dizer. Deus está preparando uma situação para que o povo se desperte. Esse nível espiritual precisa crescer. Os empregados de Isaac, no mesmo lugar que tinha visto Isaac receber revelação, intimidade com o Senhor, e neste poço havia água. Sabe por que tem esse nome?
Porque os empregados de Isaac viram que o Senhor a quem Isaac servia realmente é um Deus fiel. Reobote, largo, espaçoso. Você precisa superar essa inimizade, essa falta de intimidade com Deus. Eu gosto muito desses cultos de campanha, mas tem coisa que eu preciso falar aqui, e vocês vão entender. Desentulha este poço, entra na presença de Deus. Deus não é meu empregado, não é seu empregado. Ele não é obrigado a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Desentulha o teu poço da mágoa, tira essa ferida, tira essa casca de ferida, espreme essa ferida, tira o pus, tira o carnegão, para que o sangue não fique contaminado e não tenha uma infecção generalizada. Entra na intimidade com o Senhor. É tempo da igreja, irmãos, escute o que eu vou dizer aqui, em nome de Jesus. É tempo da igreja entender que Deus está preparando um avivamento. Avivamento não é movimento. Primeiro tem avivamento, depois tem movimento. E esse avivamento vem com uma vida de intimidade com Deus, oração e consagração. Deus está dizendo, muita gente está dormindo, muita gente só quer saber das bênçãos materiais. Missionárias, é um balde de água fria, não é não. É uma realidade. Não fique servindo a Deus por causa de uma bênção material. A Bíblia diz o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Primeiro a sua consagração, a sua intimidade com Deus, porque o adversário da nossa alma tem tentado entulhar os poços, aquilo que Deus tem para a igreja na face da terra. Nós estamos vendo dias difíceis, dias em que estamos sendo bombardeados. É muita charcota com o nome de Deus, é muita zombaria com o nome de Deus nas internet. Só que tem uma coisa, a conta vai chegar. A conta dessas pessoas vão chegar. Pode rir, pode zombar de Cristina Maranhão, pode zombar de profetas, zomba mesmo, porque a hora que vier o ajuste de conta vai ser o ai. Vai chegar o dia em que muitos vão chamar os profetas para vir orar. Eu estou querendo esse dia. É muita gente querendo achar que sabe tudo, quer tomar o lugar de Deus, acha que já sabe tudo, não precisa de nada. Eu preciso dele, eu preciso da graça dele. Apóstolos de bênção preparada, sim, mas eu preciso desentulhar, fazer a minha parte, aleluia, suporte, aleluia, o processo, o primeiro nível, o segundo e o terceiro, porque no quarto ninguém vai impedir que você cresça, ninguém. O rebote está chegando, aleluia, o poço está cheio d'água e o nome dele vai ser glorificado. O que eu acho interessante, irmãos, é que às vezes você, na nossa simplicidade, a gente faz um comentário com alguém, né? Nossa, Deus falou comigo. Ah, é? O que Deus falou? Você está acreditando naquela mulher? Não é para acreditar em mim, é para acreditar na palavra. Isso aqui é a revelação de Deus. Na hora de você gerar, procriar, fazer produzir, não vá para o Egito. Aceite essa proposta de Deus. Abraão desceu, Deus disse para Isaac, não, fica aqui. É aqui que eu vou honrar você, que eu vou fazer você crescer, ser próspero. Enfrentou um nível de contenda, enfrentou o desprezo, o deboche, mas quando chegou no outro nível, Deus disse, agora pode entrar, porque o que eu reservei para você, os filisteus não vão tomar. Viu, pastor? Viu, minha amada? O que Deus tem reservado para vocês é difícil passar pelo primeiro nível. O segundo, mas a nossa igreja é pequenininha, as pessoas ficam tão preocupadas com o tamanho da igreja. Nossa igreja é tão pequena, ministério de pouca expressão. O que vai dar expressão à igreja é o Espírito Santo. O que faz crescer a igreja é a movimentação do Espírito Santo. Muitas vezes eu vou em igrejas grandes, lotada de gente, e você não consegue ministrar debaixo da unção. Há uma barreira, um impedimento, porque os parentes dos filisteus estão lá para observar se você vai desentupir os poços. Então nessa noite entenda uma coisa, é tempo de desentulhar, para vivermos o sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém?
Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Graças a Deus, você tem a marca, eu tenho. Não importa o tempo. Talvez você diga: missionário, o mês acabou, já acabou metade do ano. E aí, o tempo é de Deus. Nós trabalhamos no Cronos, e Deus é o Kairos, o tempo dele. O Cronos é o tempo do homem. É difícil, irmãos. Eu esperei 19 anos para Deus cumprir a promessa de um carro. Mas não quer dizer que você vai esperar 19 anos. Deus tem os seus meios de trabalhar. Olha, Deus usa um caranguejo que sai do mar para trazer a provisão para a vida da irmã Itamar e aos seus filhos. O que é impossível para o teu Deus? Para Deus fazer, Ele não precisa do seu calendário. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é grande, irmãos. Eu creio no poder dessa palavra. Eu tinha outros textos, mas eu vim orando: Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou falar. E eu disse: Senhor, eu quero uma confirmação, se é sobre Gerar, se é sobre Isaac. E o pastor Rony cita na hora da ministração essa palavra de Gerar. Deus está gerando em você nessa noite um milagre sobrenatural. Agora entenda uma coisa: você precisa desentulhar para que a água possa jorrar. Olhe para você e veja o que é que você precisa fazer para que as bênçãos não fiquem travadas na tua vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Querido Deus, maravilhoso, santo e soberano é o Senhor. Digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aqui está a tua igreja de nações, os teus filhos que vieram aqui para ouvir uma resposta de Deus. Deus disse que já tem resposta, que já está a caminho. Não importa, Ele acelera o tempo. Ele mexe no ponteiro do relógio. Ele acelera o tempo no calendário, porque o Senhor é Deus. O profeta Daniel disse isso ao rei. Ele muda tempo, estações. Ele tira rei por rei, aleluia. Ele pode todas as coisas. Por isso eu quero te pedir, Pai, pela vida dos teus filhos, a tua igreja na face da terra, principalmente aqui no Brasil, Senhor, acelera um movimento espiritual nas tuas igrejas, um avivamento, uma busca, uma sede de Deus, para que possamos, Pai, viver as promessas do Senhor, beber da água do poço que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa a vida do pastor Eduardo, a pastora Bruna, os obreiros. Pai, guarda a entrada e a saída. Coloca os teus anjos, Senhor, na entrada desta igreja, para que os olhos maus, o homem maligno não enxergue. Guarda a casa dos teus filhos, a família, para que o Senhor nos livre do mal e do perigo, Pai. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Quantos podem dizer amém?